imagina. Quem eu? Eu tava. Bom, seguinte, pessoal. Aproveitar aqui, olha só, chegando mais um, né? Mais uma, no caso. Deixa eu abrir aqui o diário para colocar aqui a frequência de vocês, tá bom? Eita, esse monte de coisa aqui. Bom, vamos lá. Vocês viram a obra que está lá no sala de aula desde o dia 7? Pessoal, a Odisseia de Homero. Alguém viu? Alguém leu, aliás? Coloca aqui. Opa. De 14 temos Guilherme, temos Isabelle Almeida presente, temos Caroline presente, temos Lívia presente, e quem mais, hein? Roger, né? Roger Salles presente também. Guilherme, Isabelle, Caroline, Lívia e Roger. Ok. Bom, quais as suas impressões, Caroline, da obra? Você deu uma olhada bem ligeirinha, leu alguma coisa? O que é dar uma olhada, meu querido? Eu fui lá e li algumas páginas. Só não foi tudo. Pronto, e dessas páginas, o que foi que você leu? Ô, o professor quer que eu explique alguma coisa? Eu não sei explicar, não. Pois vamos lá. Seguinte, para eu me assegurar que vocês vão ler, e, aliás, que vocês vão compreender, né, a obra, a gente vai dar uma lidinha agora, tá? E eu vou contextualizar a obra com vocês, tá bem? Lembrando que as epopeias são as literaturas mais antigas que existem na humanidade, tá bem? A primeira obra literária, por exemplo, é a obra da epopeia de Gilgamesh, como a gente viu ontem, né? Escrita pelos sumérios. Essa linguagem toda sofisticada que a gente usa aqui, epopeia, obra literária, primeira obra literária da humanidade, não se assustem com isso, tá bem? Não vamos criar aquele medo que nem vocês tinham de redação, né? Eu espero que vocês não tenham mais medo de redação, tá? Não vamos criar medo da epopeia nem do ensaio, tá bom? Vocês não tem mais medo de redação não, né, pessoal? Ainda dá um frio na barriga, ou Carolina? Aham. Mas já diminuiu um pouquinho. Tá um pouco. Processo Vamos lá. Prois eu tenho trauma de redação mesmo. Tipo, Não, não tenha trauma, não. Já pensou? Como é que vocês vão fazer um Enem desse jeito? não sei, eu acho que eu passo me tremendo mesmo. Pois é, professor, só Deus sabe como que eu vou fazer meu Enem. Pois olha, isso aqui que eu vou falar para vocês é muito sério, tá bom? Vão trabalhando de uma maneira que vocês vão perdendo esse receio, tá bom? É uma coisa normal. Se der certo, ok. Se não der certo, vocês tentam de novo, mas vocês têm todas as ferramentas para fazer por onde der certo, tá? Porque se você ficar nervoso demais, na edição do Enem do ano passado, por exemplo, tivemos 2 casos de morte por ataque cardíaco. Um na entrada, no portão, né? E o outro durante a realização da prova. A mulher estava escrevendo a redação, estava tão nervosa, tão angustiada,
tão ansiosa, tão aflita, com os nervos à flor da pele, que ela acabou tendo um ataque cardíaco e morreu ali mesmo, certo? Então, ó, não é isso que deve acontecer com vocês, tá bom? Só uma prova, se der certo, que tem tudo para dar certo, né? Olha só, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu tenho um colega que está fazendo direito lá na FAFOR. Certo que ele entrou pelo FIES, né? Não foi pelo SISU, 100% de graça, né? Mas, assim, ele entrou com uma nota equivalente a 680, tá certo? 680? É, tornando em miúdos ali, foi com 6,8, né? Menos de 7. E ele está fazendo direito, professor. Olha, se não fosse a pandemia, né? Eu não sei como é que tá lá na faculdade dele, mas eu acho que ele já até concluiu. E ele entrou, tranquilo, tá bom? Não tenham esse medo, tá bom? Vamos com calma. Porque realmente o nosso corpo, ele reage de acordo com o que está aqui, ó. Se você ficar nervoso demais, ansioso demais, pode ter algum problema lá, tá bem? Vamos lá, para o livro 1 da Odisseia de Homero. No caso, só da Odisseia, né? Homero é o escritor. Uma visita inesperada. 1.200 anos antes do nascimento de Cristo, vivia na ilha grega de Ítaca um jovem príncipe chamado Telêmaco. Seu pai tinha partido para a guerra quando ele ainda era bebê. Agora, Telêmaco estava crescido, quase adulto, mas o pai ainda não tinha voltado. Já se sabia em Ítaca que a guerra acabara. Todos sabiam que Troia, a cidade inimiga, havia sido conquistada e destruída. Descontando-se as dificuldades de navegação e os perigos do mar, parecia estranho para os habitantes da ilha que Ulisses, o pai de Telêmaco, não tivesse voltado para casa. Só lembrando, pessoal, Ulisses é a mesma coisa que Odisseu, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a peça da Maria Isabel. Presta atenção aqui. Esse livro que eu estou lendo está lá no Google Sala de Aula, tá bom? A postagem do dia 7 de agosto lá no mural. Estou na página 11. No caso, é a página 6 do documento, mas no livro é a página 11, tá bom? Tão estranho que se espalhou o boato de que Ulisses tinha morrido. Em Ítaca, toda a população, aos poucos, passou a aceitar essa realidade. O palácio onde Telêmaco vivia com Penélope, sua mãe, encheu-se de pretendentes que queriam que a rainha Penélope voltasse a casar. Mas ela resistia sempre, embora sem ter a certeza de que Ulisses estivesse vivo. Só havia uma pessoa em Ítaca que acreditasse no seu íntimo, em seu íntimo, aliás, que Ulisses voltaria. Era Telêmaco, seu filho, que sonhava dia e noite com o pai. Na verdade, Ulisses não tinha morrido. Muitas foram as aventuras e peripécias que ele precisou enfrentar depois de partir de Troia. Mas, graças à sua extraordinária inteligência, sempre sobrevivia. O que a mulher e o filho não sabiam era que ele perdera a nau e todos os companheiros no naufrágio. A nau, certo? Aqui se refere ao navio, tá? Aquele veículo náutico, tá bem? Então, se eu falo a espaço, nau, eu estou falando o navio, tá ok? Salvara-se a nado, sozinho, conseguindo chegar a uma ilha onde vivia uma deusa solitária, Calipso. Essa deusa afeiçoou-se de tal forma a Ulisses que não o deixou partir. Queria que ele casasse com ela. Queria fazer dele um deus. Mas Ulisses, sempre pensando na mulher e no filho, nunca aceitou. Até que um dia, os deuses, reunidos
em concílio no Olimpo, a mais alta montanha na Grécia, decidiram resolver esse impasse. Atena, a deusa da sabedoria, protetora de Ulisses, convenceu Zeus, o pai dos deuses, convenceu Zeus, o pai dos deuses. Este decidiu mandar o deus Hermes, seu mensageiro, à ilha onde Ulisses estava retido, para que ele comunicasse a Calipso que chegara a hora de deixar Ulisses partir. Mas Atena lembrou-se ainda de outro mortal que lhe causava pena, o jovem Telêmaco, e calçou nos pés as belas sandálias mágicas, douradas e imortais, que com as quais, que com as rajadas de vento a levavam sobre o mar e sobre a vastidão da terra. Nossa, travou. Acontece. Continuando, a gente parou quando a Atena pegou as sandálias e estava sobre o mar. Pegou uma forte lança de bronze, pesada, imponente, enorme. Era a lança com que Atena vencia fileiras inteiras de heróis na Grécia, pois, além da deusa da sabedoria, era também uma deusa guerreira. Só para a gente contextualizar aqui. Boa tarde, Stephanie. Deixa eu colocar logo aqui sua presença. Stephanie, presente. Ah, Cecília também. Cecília, número 6, presente. Yasmin, número 10. Cadê? Tá aqui. Pronto. Seguinte, a gente, para vocês que chegaram agora, né, que não estavam aqui no começo, a gente está lendo, tá bem? A Odisseia. Esse livro está lá no Google Sala de Aula. Eu coloquei no dia 7, tá bem? Sei o que, ô Isabela, eu coloquei sua presença, tá? Se for isso que você estiver perguntando. Até agora, vamos tentar aqui fazer um esboço oral do que seria o tal do ensaio literário, que é o que a gente vem falando, a gente só vem falando disso, né? Vamos dar um pequeno salto, né? Para que a gente possa falar da estrutura, né? Das características da epopeia. A epopeia, como a gente sabe, tem introdução, não é? A epopeia tem introdução. A epopeia, no caso, depois da introdução, a gente tem também a invocação, né? Na introdução, que eu confundi aqui, a introdução, você apresenta toda a narração que vai rolar ali, né? Os fatos que vão servir de base para toda a narrativa. Isso na introdução, né? Na invocação, o que é que tem na invocação? É onde você traz a intervenção divina que vai ajudar aquele herói daquele texto épico. Pelo que a gente leu aqui até agora, olha só. Tem introdução e tem invocação. Essa reflexão aqui já serve para a gente fazer o nosso ensaio, tá bem? Do pessoal que estava aqui comigo lendo, Isabelle Almeida. A gente já estava indo para o desenvolvimento. Pois é, a gente estava
beirando isso aí. Mas até agora, teve introdução, a gente apresentou a narrativa de uma maneira inicial, dando os fatos de base ali, a gente fez isso com a leitura. Teve. Assim, Teve, no meu né? ponto de vista. Teve, com certeza. E agora, a gente está trazendo aqui, olha só, os deuses do Olimpo para ajudar o tal do Ulisses, né? Então, está tendo invocação aqui, né? Então, do ponto de vista do conteúdo e da estrutura, me parece que até agora eu posso, sim, confirmar que esse texto tem todas as bases estruturais da literatura da epopeia. Isso aqui, por uma questão formal, para você colocar no seu ensaio, você já pode dizer, né? E isso com toda a sua pessoalidade, de acordo com as suas conclusões, tá bem? É como se você estivesse fazendo, pessoal, vocês, aliás, né, estivessem fazendo uma espécie de autópsia mesmo, né, de diagnóstico, de olhar aqui o texto aqui, esse texto está de acordo com a estrutura diz que tem que ter esse e esse aspecto, essa característica, né? E o texto tem esse e esse outro aspecto, essas características. Então, está tudo se encaixando, né? Mas claro que você vai colocar isso na forma de texto, né? Lá no corpo do texto. Agora vamos penetrar aqui no desenvolvimento, que a gente pode chamar de narração também, né? Era uma deusa guerreira. Pronto, a gente está no finalzinho aqui da página 12, tá bem? Lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo e logo chegou a Ítaca, à porta do palácio de Ulisses, à entrada do pátio. Segurando na mão a lança de bronze, a deusa alterou sua aparência para que ninguém a reconhecesse. Transformou-se num homem de meia idade, com aspecto nobre e tranquilo. Encontrou, de imediato, os pretendentes que se divertiam jogando dados, sentados em peles de bois, que, em sua arrogância, eles mesmos haviam matado. Escudeiros e criados misturavam água com vinho em grandes taças, pois os gregos não bebiam o vinho puro. Outros criados, olha só como a gente está, antes de eu completar essa frase, olha só como a gente está, devagarinho, a gente está mudando um pouquinho o foco narrativo dos heróis e dos deuses, e a gente está se prendendo aqui numa descrição mais ambiental, né, para trazer para o leitor essa descrição do espaço, né, que basicamente seria o desenvolvimento, né. Claro que você não vai massacrar o leitor com um fato heróico, fato divino, fato heróico. Não, você tem que dar uma apimentada na leitura também, né, que é o que o nosso texto está fazendo aqui. Outros criados lavavam as mesas com esponjas porosas. Outros ainda serviam carnes em grande abundância. O primeiro que avistou o homem estranho, na verdade a deusa disfarçada, foi Telêmaco, que estava sentado no meio dos pretendentes com tristeza no coração, imaginando em seu espírito que o pai poderia chegar ali, naquele momento, para expulsar aqueles homens arrogantes. Se isso acontecesse, imaginava Telêmaco, teria finalmente o seu próprio palácio, a honra que lhe era devida. É que os pretendentes zombavam dele e o tratavam como criança. Estava Telêmaco sentado e pensando nessas coisas quando avistou o homem desconhecido. Levantou-se logo e dirigiu-se a ele, pois achava vergonhoso que um hóspede ficasse parado à entrada sem ninguém lhe dar as boas-vindas. Aproximou-se do estranho e lhe deu a mão, recebendo dele a lança de bronze. E foi com estas palavras, que faziam parte da tradicional boa educação na Grécia, que Telêmaco o cumprimentou. Seja bem-vindo, ó estrangeiro, será estimado em nossa casa. E depois de ter comido, vai dizer-me em que poderei ajudá-lo. Falando assim, indicou o caminho, e a deusa, disfarçada, o seguiu. Quando já se encontravam dentro da alta casa, Telêmaco encostou contra uma coluna a lança do hóspede, colocando-a
no bem polido guarda-lanças, onde estavam muitas outras lanças, até algumas que tinham pertencido a Ulisses. Levando o hóspede pela mão, Telêmaco sentou-o num belo trono trabalhado e estendeu uma toalha de linho sob os pés. Pôs um pequeno banco. Para si próprio, colocou ali perto outro assento, longe dos pretendentes, para que o estrangeiro não fosse levado a recusar, aliás, a refeição por causa do barulho. É que o comportamento dos pretendentes era ofensivo e grosseiro. Falavam aos berros, como se já fossem eles os donos do palácio. Telêmaco tensionava interrogar o estrangeiro sobre o pai ausente. Só que, quando ia lhe dirigir a palavra, teve de se calar, pois uma serva chegava com um jarro com água para que eles lavassem as mãos. Um belo jarro de ouro, e verteu água numa bacia de prata. Para aqui em bacia de prata, está marcado. Isso aqui, novamente, só para vocês notarem como está tendo a mudança do foco narrativo que no desenvolvimento, né? Embora seja um, um, uma, uma literatura que foi adaptada, né? A leitura que está bastante travando aí também, né? Madre de Deus. Pronto? Ô, Carolina, parou de travar? Tá Parou dando um agora. atraso ainda? Parou agora. Parou, né? Pronto. Seguinte. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, não sei se pegou essa parte que eu estava falando aqui para vocês. A história, ela começa, né? Já te bombardeando. Ele te deu um pouquinho ali, né? Da invocação dos deuses, que é a invocação, como a gente viu, né? A invocação na epopeia, o que é? Nada mais é do que aquele chamado, aquela ajuda que alguma ou alguma entidades divinas irão dar para os nossos heróis de volta depois. Já fica ali, ó, preso na literatura. Ele já fica interessado, já fica naquela ânsia de saber o que é que mais que aquele texto vai te trazer. Isso permite que o autor distancie um pouco, né, o foco ali dos fatos mais ardentes da história e altere para que a narrativa venha para cá para o desenvolvimento, né? Repare que ele vai dando detalhes bem pequenos, vai falando de como os acentos eram bem trabalhados, vai falando dos aspectos do palhaço, dos aspectos do palácio, vai falando do jarro, que era de ouro, bem trabalhado, e a outra bacia era de prata, vai te realmente, né, por meio do texto, ele vai te colocando lá no cenário que o autor criou. Você basicamente vai se imaginando como era aquele cenário, certo? Vai se imaginando naquele cenário também. Depois que ele te prende na literatura, na leitura, aliás, ele vai te dando outros detalhes que não são o foco principal, né? Está dentro ali das ideias periféricas, ao redor do tema central.
Mas por uma questão estrutural, a gente já nota que o texto está muito dentro da epopeia, obviamente, né? Até porque aqui é uma das maiores literaturas do texto épico, da literatura épica, aliás. Junto deles, colocou depois uma mesa polida. Em seguida, veio a governanta trazer-lhes o pão, assim como iguarias abundantes de tudo que havia. O trinchador trouxe travessas com carnes variadas e colocou junto deles belas taças de ouro. Um escudeiro veio depois servir-lhes o vinho. Nesse momento, entraram os pretendentes, que tinham acabado o jogo de dados. Sentaram-se enfileirados em cadeiras e tronos. Logo, os escudeiros, com medo de serem repreendidos, verteram água em suas mãos, e junto deles as servas puseram os cestos de pão. Vieram depois rapazes encher as taças de bebida, e os pretendentes se lançaram às iguarias que tinham em sua frente. Comeram e beberam. Mas depois, outra coisa lhes chamou a atenção. Vivia no palácio um poeta, Fêmio, que os pretendentes obrigavam a cantar durante seus banquetes. Um escudeiro foi pôr nas mãos de Fêmio a lira dourada. Ele começou a dedilhar o instrumento e deu início ao canto. Os pretendentes ficaram ouvindo, maravilhados. Aproveitando o fato de estarem distraídos, Telêmaco falou baixinho ao estrangeiro, aproximando a cabeça para que outros não ouvissem. Hóspede estimado, espero que não leve a mal o que eu vou dizer. Bem, podem estes homens arrogantes divertir-se com o som da lira e o canto, levianamente, pois devoram, de graça, o que pertence ao rei deste palácio, cujos brancos ossos talvez apodreçam à chuva ou no mar, onde as ondas os revolvem. Mas uma coisa lhe digo, se estes o vissem regressar a Ítaca, todos rezariam para que fossem mais rápidos de pés, aliás, do que ricos em ouro. A deusa ficou ouvindo em silêncio as palavras de Telêmaco. Notando o silêncio do hóspede, Telêmaco teve receio de ter sido incorreto e logo lhe perguntou: Mas diga-me agora você, caro hóspede, quem é? De onde vem? Fale-me de seus pais e de sua cidade. Que nau o trouxe? Como o trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem eles diziam que eram? Pois não me parece que tenha chegado a pé. E diga-me também se é esta a primeira vez que vem aqui ou se é amigo da casa paterna. Visto que são muitos os que se dirigem para cá, muitos amigos teve meu pai. Muitos aqui vêm perguntar por ele. A deusa contou-lhe então esta história. Meu nome é Mentes e eu sou rei dos Páfios, excelentes navegadores. Cheguei aqui com nau e companheiros, navegando o mar rumo a povos estrangeiros, em busca de bronze. Levo ferro comigo para a troca. Minha nau está ancorada no campo, longe da cidade. Declaro que você e eu somos amigos de família, já de há muito tempo. Como poderá saber por seu avô Laertes? Ouvi dizer que ele já não vem à cidade, mas sofre afastado no campo. Parece que só tem uma velha por certo. Segundo me disseram, é ela que prepara a comida e bebida quando ele regressa, cansado, pela encosta de sua vinha. Seja como for, aqui cheguei. Ouvi dizer que seu pai estava em Ítaca, mas parece então que os deuses o impedem de regressar. Atena reparou na expressão de tristeza que apareceu no rosto de Telêmaco e logo disse em seguida: Mas Ulisses não desapareceu da terra. Vive ainda, retido no vasto mar,
numa ilha rodeada de ondas, onde homens cruéis, selvagens, o prendem contra sua vontade. A deusa viu um surto de esperança e de alegria nos olhos de Telêmaco. Não era exatamente verdade o que ela lhe dissera sobre os homens selvagens, mas o jovem ficaria preocupado se ouvisse dizer que havia uma deusa que queria fazer de seu pai um deus imortal. Notemos o seguinte, agora sim, a história está novamente penetrando no principal, né, da nossa literatura. Agora sim, o nosso autor, no caso a pessoa que adaptou a leitura aqui, aliás, está voltando para o principal. Ah, sim, eu ia dizer aqui uma coisa, uma curiosidade, aliás. A gente pode notar que o Fênio, que era o poeta, trouxeram uma lira, né, aquele instrumento que parece uma harpa, uma lira, para ele tocar, né? Vocês já ouviram falar na poesia lírica? Eu imagino que sim, mas se não, a gente explica agora uma curiosidade. Poesia lírica, pessoal. Já ouviram falar? Gênero lírico? Sim, a gente estava vendo isso até na Linjane. A gente tá vendo isso em literatura. Pronto. Vocês sabem de onde vem o nome lírico? Não, eu acho que eu É não sei tipo, especificamente, mas eu acho que tem a ver com poema. Não, não, professor, eu não. acho que isso daí é tipo como se fosse, entre aspas, do personagem de alguma coisa, tipo da poesia, essas coisas. Não, meus queridos, é só sobre o nome lírico, tá bem? De onde vem esse nome? Vamos lá. Prestem atenção no pequeno detalhe aqui da história. Fêmios era um poeta, beleza. Ele escrevia textos, né? E trouxeram-lhe uma lira. Os textos líricos na Grécia Antiga nada mais eram do que textos que eram acompanhados por uma lira. Lírico vem da palavra lira, tá bem? Hoje a gente ainda tem poesia lírica? Claro que tem. Seguinte, o que é uma poesia lírica? Do ponto de vista que a gente vai ter aqui 70% de uma característica estrutural e 30% de conteúdo. Prestem atenção. Poesia lírica é uma poesia que tem que ter musicalidade, porque ela é acompanhada de um instrumento musical. Ah, professor, mas e se eu ler uma poesia aqui e não tiver instrumento musical aqui? Se eu ler um texto aqui, como é que eu vou saber que é uma poesia lírica? O que é musicalidade na poesia, pessoal? Musicalidade na poesia nada mais é do que versos rimados, versos que rimam. Isso que é uma poesia lírica. Lembrando, o padrão geralmente é... Aliás, a gente tem 3 padrões de rima, né? A, B, B, A, B, B, ou A, B, B. Não sei se vocês entenderam bem, mas vou colocar aqui no chat. A, B, B. Onde a gente tem, olha, o primeiro verso rimando com o quarto verso e o segundo rima com o terceiro. Aí depois a gente tem esse outro padrão aqui, ó. Onde o primeiro e o segundo verso rimam entre si, o terceiro e o quarto também. E a gente tem essa mescla aqui que também é interessante e tem bastante nos sonetos. A, B, A, B. Onde as rimas são intercruzadas. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. São esses os padrões mais utilizados numa poesia lírica, tá certo? Esse A é para rimar com um A, tá bem? Esse B é para rimar com B. Entenderam? Sabiam dessa? Não sabiam, não? Curiosidade, a gente vê por aqui. E sim, isso aqui pode ser muito útil, tá bem? Até lá na faculdade, quando eu estudava sobre poesias líricas e poesias satíricas, o professor chegou a perguntar sobre isso aí. O professor pode colocar minha presença?
Já coloquei, Larissa. Assim que você entrou, eu estava aqui nessa tela aqui da sala, eu já coloquei, tá bem? Da Ana Beatriz também. Continuando. Nossa, que isso? 1h40 já? Gente, eu tô abismado. Acabou nossa aula. Tava tão boa a leitura aqui. Bom, seguinte, para quem chegou depois, né, para quem chegou muito depois, eu sugiro que assista esse vídeo de hoje, tá vendo? Lá no nosso canal no Google Sala de Aula, a gente se vê na quarta aula com história. Não posso durar mais tempo aqui porque eu tenho outra aula, tá certo? Bom, eu acredito que a gente pôde tirar muita coisa. Eu vou pegar uns 3 minutinhos de história para falar sobre esse assunto aqui ainda, tá bom? Sem abrir documentos, só uma conversa com vocês, tá bem? Acabou a aula que eu nem vi. Até mais, pessoal. A gente se vê daqui a pouco, tá bom? Só conferir aqui a frequência aqui. Sim, 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 Juliana, Stephanie, sim. Até já.